Vamos falar agora sobre notícia boa, né? Porque a gente tantas vezes falou aqui, trouxe entrevistados, trouxe o tema para debate sobre a UTI pediátrica ter sido fechada no Hospital Bruno Borne em Lajeado, mas isso é coisa do passado já, né? Porque a UTI pediátrica muito rapidamente foi reativada e mais do que isso, até ampliada no Hospital Bruno Borne de Lajeado. São 10 leitos e com investimento de 3 milhões 360 mil reais, sendo que 1.740.000 oriundos de recursos estaduais e 1,5 milhão de recursos do Estado, também para aquisição de equipamentos, e o restante recursos próprios do HBB. E aí nós vamos falar sobre 77 atendimentos já que foram realizados em pouco mais de 3 meses, porque inaugurou no dia 13 de junho. Vocês lembram, né? O próprio governador na época esteve por aqui fazendo a inauguração, e foram 77 atendimentos de crianças ou bebês, né, de 29 dias até um pouco menos de 13 anos de idade, sendo que 2 óbitos aconteceram. A gente vai falar um pouco mais sobre essa realidade com a enfermeira coordenadora da UTI pediátrica do Hospital Bruno Borne, Giovana Johan, e também a pediatra intensivista Michele Dillenburg, sobre esses atendimentos e a realidade do HBB na área de pediatria, especialmente na área de unidade de tratamento intensivo. Tudo bem com vocês? Obrigado pela presença aqui na Rádio Dependente. Boa tarde. Boa tarde. Tudo certo. Quem começa, então? Vamos tentar fazer um rescaldo, né? A gente falava aqui fora do ar, porque antes nós tínhamos menos leitos de UTI pediátrica e também menos leitos de UTI neonatal. Hoje temos 10 para neonatal, que são aqueles recém-nascidos, e também os pediátricos para as crianças já em desenvolvimento, né? E aí, hoje é uma situação bem mais confortável. Não sei se é a ideal, se ainda faltariam leitos, né, para nossa região aqui, ou até para atender o estado, porque é o Central de Regulação de Leitos que manda né, muitas crianças de outras regiões para cá também. Em se tratando de UTI, é assim também na UTI adulto. Vamos recordar um pouquinho desse processo aí, como é que vocês viram também, encararam essa realidade e certamente se mobilizaram também para que tivéssemos hoje falando aqui sobre isso. Boa tarde, então, a todos. Tô com minha voz um pouco rouca hoje, mas tudo certo. Então, a gente inaugurou, como você falou, no dia 13/6. Fazem 3 meses e alguns dias que a gente tá com a UTI pediátrica aberta. Passou por nós, então, 77 crianças já internaram. Vindas, então, de 39 municípios de todo o estado. É controlado pelo gerente, então, encaminhado de vários municípios. Aqui do Vale do Taquari, a gente atendeu 36 crianças e dessas, 17 são do município de Lajeado. 10 do município de Lajeado. 17. 17 do município de Lajeado. E como é que funcionava antes, até para o nosso ouvinte entender a importância que tem a UTI pediátrica, né? Para onde iam essas crianças? Então, o Estado ele já vem há algum tempo com uma defasagem de leitos de UTI pediátrica, com fechamento, inclusive, de UTIs na Grande Porto Alegre. Tá? Se vocês forem ver aqui na nossa região, as UTIs pediátricas mais perto se encontram na região da Serra, na região de Santa Maria, Fronteira e Porto Alegre. Então, a gente tem todo esse meio do estado que ficava sem suporte para crianças acima de 29 dias de vida, não o recém-nascido prematuro. Então, a importância dessa UTI foi dar um suporte, principalmente para o interior, que ficava muito dependente das UTIs da Grande Porto Alegre, que são já com uma enorme demanda, até por terem uma complexidade, em geral, maior do que aqui. Por isso que a gente fala que a nossa UTI ela deu um respiro nesse inverno, atendendo, como vocês viram, 39 municípios diferentes, porque essa escolha não é feita por nós. Existe uma central de regulação estadual, que a gente considera que é o gerente, né, que é uma central de gestão, que tem contato com todos os municípios. Isso é feito online, com médicos fazendo essa triagem e distribuindo esses pacientes para as melhores unidades mais perto e com o suporte que pode ser feito. Então, a gente teve pacientes desde a Serra, desde a Fronteira e aqui da região. Então, ela não é uma UTI que vai atender só o nosso município, ela vai dar um suporte grande para todo o estado e fazendo com que UTIs grandes como Santa Casa, Hospital de Clínicas, Instituto de Cardiologia fiquem, então, capacitadas e tenham mais espaço para atender aqueles pacientes que nós não temos como dar o suporte, que são cirurgias cardíacas, cirurgias complexas,
oncológicos, que aqui nós não temos. Então, a gente acaba permitindo ter vaga para pacientes mais complicados, recebendo os pacientes do resto do estado. São quantos postos hoje, são quantas unidades de UTI no estado de pediatria? Vocês têm essa informação? Eu não sei te informar até para saber o quanto que representa Lajeado, né? Porque vocês falam de receber da Serra, imagino que na Serra algum hospital, Caxias do Sul deve ter, Caxias né? do Sul pediátrica. Caxias do Sul tem 2 UTIs pediátricas e Bento Gonçalves também. Tem 2 UTIs pediátricas, e ainda assim, mas com convênio. precisa vir criança de lá para cá. Precisa. Assim como certamente algumas daqui em algum momento vão para lá também ou para outros lugares. Exatamente. Dependendo da lotação. Exatamente. Quando tínhamos pacientes aqui, o Bruno Borne acabou quando teve assim, então, o fechamento desses 4 leitos de UTI pediátrica que funcionava num sistema misto com a UTI neonatal. Acabou fazendo o quê? Foi um momento muito difícil por esses 6 meses, que a gente ficou sem nenhum suporte na região para pacientes maiores que precisavam, e esses pacientes tinham que ser encaminhados para todo o estado. Para a Serra, vão muitos, para Porto Alegre, vão muitos, Canoas, iam muitos pacientes também. E agora a gente consegue absorver esses pacientes dentro da própria região, o que a gente tem que pensar que é um menor deslocamento para a própria família, que muitas famílias são famílias de baixa renda, e tudo isso gera, além do grau de sofrimento da doença, é um grau social e econômico para eles. Então, a gente ter uma unidade aqui, trazendo pacientes dessa região, facilita bastante o suporte no estado. Nesses pouco mais de 3 meses, qual é a realidade? É sempre lotação máxima? Tem vagas sobrando? Trabalham sempre no limite? Como é que vocês têm trabalhado? A UTI pediátrica ela é uma UTI de forma sazonal em todo o estado. Ela atende basicamente muita doença respiratória, tanto que a gente tem, né, a nossa média, então a maioria são doenças respiratórias, então são doenças de alto inverno. No período de julho e agosto, a gente trabalhou com praticamente 100% da ocupação. Agora a gente já não tem 100% da ocupação, mas porque também no próprio gerente, que é o centro de regulação, também não tem pacientes esperando por vaga. Então, sempre que surge paciente, se a gente tem leito disponível, a gente recebe essas crianças. Às vezes, muito antes de estar no gerente, os hospitais entram em contato com a gente encaminha para a regulação e esses pacientes acabam vindo. Quer dizer, inaugurou no período certo, né? Em junho, porque ia ser o período mais crítico, né? Agora, hoje em dia, né? Talvez não o número exato de hoje, mas são quantos leitos que ficam ocupados? Fica numa média de 60%, 60% a 70% dos leitos ocupados. E aí são 8 pelo SUS e 2 convênios particular. Exato. Né? E como é que funciona daí vamos dizer que a criança precise de atendimento aqui e aí todos os leitos SUS estão ocupados. Aí também entra no gerente, não tem como fazer diferente. É só assim, se tiver uma vaga aqui, ela fica aqui. Vamos dizer que tem 7 leitos, ou seja, um livre. Entra uma criança, ela vem para cá, ela não vai para outro lugar. Sim, se tiver o leito, fica aqui. Somente se necessário, aí vai para outra região. Isso, por exemplo, a gente teve aqui, então, 4 pacientes que precisaram ser transferidas para uma unidade de maior complexidade. Nesse período de 3 meses. Nesse período de 3 meses, foram 2 pacientes oncológicos, que precisaram centro de oncologia, um paciente que necessitava de cirurgia cardíaca, que nós também não temos aqui, e um paciente que necessitava de acompanhamento com nefrologia pediátrica. Então, são coisas muito específicas e que o hospital não pode atender. A gente dá o suporte, estabiliza o paciente no momento que ele está disponível, através da própria central de leitos, essa regulação é feita e à medida que surge leito no hospital competente, esses pacientes são transferidos com segurança. E qual é a média de tempo de internação? Termos de 10 dias, né? Uma média de 10 dias, 12 dias dentro da UTI. Normalmente é questão de gripe mesmo, de sistema respiratório. A gente teve 74% dessas 77 internações, 74% foi respiratório. Pneumonias, bronquiolites. Nós tivemos acidentes domésticos, né? Tivemos 3 acidentes domésticos e pacientes oncológicos, doenças neurológicas, que também vieram para nós. É bom lembrar assim, que a UTI ela não é necessariamente lugar de longa permanência. O paciente ele não vai fazer todo o tratamento dele dentro da UTI. A questão que a gente precisa é estabilizar esse paciente, tirar ele desse momento de alto risco de morte, estabilizar no momento que esse paciente está mais estável, ele volta para o seu município para fazer a complementação do seu tratamento. Isso favorece que a gente tenha giro
de pacientes e os leitos não fiquem tanto tempo ocupados. Existem pacientes nossos que tiveram alta, voltaram para os seus municípios e ainda completaram 3 a 4 semanas de antibióticos no seu município. Mas aquele leito, então, de UTI pediátrica estava disponível para outro paciente mais grave. E falando da equipe, além de vocês duas, quem mais trabalha? Em quantas pessoas vocês são na UTI? Nós temos 14 médicos, todos eles especializados em terapia intensiva pediátrica, tá? Enfermagem. A gente trabalha com 7 enfermeiros, mais um quadro de técnicos, são 5 técnicos por turno. Então, a gente tem 4 turnos de trabalho, né? E também a gente é composta por uma equipe multiprofissional, com psicólogos, fisioterapeutas, assistente social, dentistas. Então, tem toda essa equipe também dando suporte. A cirurgia pediátrica também, que a gente acaba dando suporte cirúrgico também para a região, que é outra coisa difícil em alguns municípios, que tu não tem cirurgia pediátrica e tu não tem cirurgias mais complexas e que tu precisa de uma recuperação, um suporte pediátrico. A gente acaba recebendo esses pacientes para a cirurgia, a gente faz a segurança pós-operatória do paciente. O quadro da enfermagem está passando por um período meio turbulento. Pode afetar também a UTI pediátrica, Giovana? Sim, pode afetar. Por enquanto, a gente está com tudo já organizado. A gente já tinha contratado a equipe antes desse momento, né? Já vimos nos preparando para abrir no dia 13 com a equipe, né? Mas daqui a pouco pode afetar, sim. No momento tá tudo certo. Se tiver greve, no caso. É. Não estão falando sobre Não, isso, porque não. o estado de greve foi aprovado no último sábado aqui em Lajeado, Sim, né? ali a gente não tá falando em relação a isso. Por enquanto não temos essa dificuldade. Mas seria em relação a quê? Daí seriam por não aceitar a questão do piso ou... O que o Estado está passando é em relação a isso, em relação ao piso, né? Mas não greve daí? É que normalmente em questões de greve, áreas de alto risco e de Não. demanda, elas não são afetadas. Mas são feitos rodízios para manter o atendimento a esses pacientes. Por exemplo, o bloco cirúrgico acaba funcionando com uma X porcentagem de pacientes. Então, o hospital acaba organizando um giro de funcionários porque a saúde não pode ser parar. desassistido. Isso por lei, então, não pode ser desassistido. E a terapia intensiva é uma dessas áreas, ela não pode ser desassistida no momento de greve. Então, talvez possa funcionar com menor quantidade de leitos, mas não, uma UTI não vai fechar em função de greve de funcionários. É feito rodízio, e esse rodízio, então, para manter a unidade funcionando. A manutenção, Michele, tá dentro do esperado. A questão que a gente sabe que é um valor elevado, e até a todo momento que a gente fala com líderes aí, com prefeitos especialmente, mas também representantes de hospitais, está muito longe de ser o valor pago, né, uma internação no SUS, do que o hospital gasta. Como é que é a realidade para vocês ali na UTI pediátrica? Se está contento, se está muito longe, se tem que dar algum jeito de compensar esse valor aí que de repente esteja faltando? A internação SUS já é sabida que ela nunca cobre, né, ao todo uma diária de uma UTI pediátrica. Uma unidade de UTI é de alto custo já por saída. Qual o custo da UTI pediátrica diária? Uma diária? Acho que é o quê? 5 mil. É porque adulto é uns 2 mil e alguma coisa, né? Isso só diária, sem o custo do material. De todo o material, medicação e tudo mais, né? Um catéter de alto fluxo, ele custa R$ 1.600. Então, por um paciente. Vai depender da demanda do paciente. Então, Mas em média uns 5 mil reais, vocês imaginam? Pelo menos. Por dia, fora o material que já é disponível. O hospital conseguiu criar uma UTI com ótimos equipamentos. A gente tem os melhores respiradores comparáveis aos hospitais de alto padrão de Porto Alegre. Acho que não vale aqui o nome, né? Com bombas de infusão e todo o equipamento necessário. Até o momento, a gente não sentiu falta de nenhum material para dar suporte aos nossos pacientes. Equipamentos, então, vocês estão bem abastecidos? Sim, bem abastecidos. A UTI foi aberta de uma forma muito segura para os pacientes e já pensando no futuro, não colocando já material usado. Todo o material foi novo que entrou para dentro da unidade. Antes você falava que tem alguns pacientes com casos mais específicos que precisam ir para outras regiões, outros hospitais. Tem a possibilidade de ampliar esse atendimento aqui em Lajeado ou isso não tem como? Existe, mas é a questão mais de especialidades.
né? Então, o que a gente não consegue cobrir basicamente? São os pacientes oncológicos, que tu precisa ter um centro de oncopediatria, né? Que são os 2 grandes centros em Porto Alegre que fazem, e cirurgia cardíaca, que aqui nós não temos. Criando um serviço de cirurgia cardíaca, sim, nós temos capacidade de assumir. Seriam basicamente essas 2 demandas. Acho que são as principais. Estamos conversando com a pediatra intensivista Michele Dillenburg e também com Giovana Johann, ela que é a enfermeira coordenadora da UTI pediátrica do Hospital Bruno Born. Covid ainda é algo que chega no Hospital Bruno Born, especialmente na área de UTI pediátrica, ou isso não assusta mais? Não sei também se em outros momentos assustou, se a gente não tem muitas informações de óbito ou de crianças que ficaram muito... Aconteceram, né? Mas comparado com pessoas de mais idade, né? Aqui na região de Lajeado, Estrela, no Vale Taquari, nós não tivemos nenhum óbito vinculado à Covid diretamente. Na nossa UTI até agora, a gente testa a Covid em todos os pacientes, não tivemos nenhum caso, em todos os respiratórios, não tivemos nenhum caso positivo e desde o ano passado também não tivemos um paciente grave com quadro de Covid, nem ali, nem no Hospital de Estrela. Então, realmente, o Covid em pediatria aqui não acometeu de forma grave a região. Que bom, né? Bom, ótimo. Foi um ótimo. É, porque sempre se tinha muito medo, né? E a UTI de neonatal, desculpe, de Venâncio Aires, ali, a pediátrica também, né? No período que se fechou o HBB, também começou uma mobilização para a UTI lá no São Sebastião Mártir de Venâncio Aires. Ali também já está prestes a funcionar? Vocês têm informação sobre isso? A informação que nós temos em que em parte de área física estaria para estar pronto em outubro. Então, eles estão montando a equipe técnica para poder dar início. Né? Mas, em princípio... Talvez comece esse ano ainda? Em dezembro, talvez comece esse ano ainda. E o reflexo para o HBB ou para a região como um todo, né? Porque são municípios aí que tem 30 quilômetros de distância, né? Isso não vai fazer em termos de diferença, porque como é o Estado que faz essa administração dos leitos, então só agrega. Não, ok, mas se uma criança estiver precisando de leito aqui e estiver tudo ocupado em Lajeado, ela vai para Venâncio, não? Sim, assim como nós... não vai precisar ir para, sei lá, para Serra ou para Pelotas? Se Venâncio tiver o leito e tiver condições de estar, sim, assim como nós recebemos muito paciente de Venâncio Aires desde que a gente abriu. Existe, então, essa cooperação bem grande entre os municípios. Na central, há prioridade para a distância. Vai num lugar mais próximo e aí, se não tem vaga, vai indo. Isso. Existe essa prioridade. Existem pessoas, então, que fazem essa seleção. Inclusive, eles dão suporte técnico, que isso foi uma coisa que iniciou esse ano, que existe uma equipe médica, por exemplo, tem um paciente no interior que não tem um intensivista ou não tem um pediatra de plantão. Todo o tempo, eles conseguem fazer uma consulta online e orientar para tentar manejar esse paciente da melhor forma possível até que ele consiga o seu leito de UTI. Michele e Giovana, alguma orientação de vocês também, daquilo que vocês percebem, de repente, que os pais, que os familiares não fazem tão bem, deveriam fazer os cuidados, enfim, aquilo que vocês observam no dia a dia de uma UTI pediátrica, que queiram passar e compartilhar com a nossa audiência? Eu acho que agora, entrando o verão, calor, nós vamos sair um pouquinho das doenças respiratórias, né? Eu acho que é o grande cuidado dos acidentes domésticos, né? Crianças sempre sob supervisão, piscinas sempre com proteção, nunca deixar a criança perto de lagos ou mares sem boia e sem supervisão de adulto. Cuidado com a intoxicação também, remédios sempre à distância de crianças, que isso é uma das grandes coisas que acabam vindo por acidentes na UTI, que são coisas preveníveis. A maioria das doenças a gente não consegue evitar, piora, mas acidentes domésticos podem ser evitáveis. E tem bastante? Sim. Agora está vindo. Sim. Muito bem, muito obrigado pela presença de vocês aqui na nossa programação, na Rádio Independente. Parabéns aí pelo atendimento, né? Parabéns para o Hospital Bruno Born. É bom a gente saber que tem essa condição de novo, né? De atendimento para as crianças que necessitarem. 77 atendimentos, portanto, nesses pouco mais de 3 meses na UTI pediátrica aqui de Lajeado do Hospital Bruno Born. Falamos com a Michele Dillenburg, pediatra intensivista, que trabalha ali na UTI pediátrica do HBB, e também a enfermeira coordenadora da UTI pediátrica, a Giovana Johann. Muito obrigado pela presença de vocês, uma boa semana. Obrigada. Pelo espaço.